A violência física é a forma mais evidente de violência contra a mulher, mas as mulheres ainda são vítimas de outras formas de violência. A violência moral, psicológica, que agora, recentemente, foi incluída no Código Penal, passível, então, de punição ao agressor. O agosto lilás é o mês dedicado a falar sobre todas as formas de violência e discutir maneiras de combater essa violência contra as mulheres. Dados indicam que houve um agravamento nessa situação durante a pandemia. E o mais difícil de entender é que os relatos não confirmam os casos, porque com o agressor presente em casa, muitas mulheres deixam de buscar o apoio e de denunciar esses casos de violência. A dependência física, a dependência emocional, a dependência afetiva e financeira impede muitas vezes essas mulheres de romperem essas relações abusivas. Ao meu lado está a assistente social Daniele, que acompanha casos de violência aqui em Cachoeiro do Sul e que vai nos trazer algumas informações sobre o que a realidade cachoeirense retrata nesse sentido e de que forma a rede de proteção às mulheres está estruturada para tentar combater essa situação agravada em função da pandemia, né, Daniele? Boa tarde, vamos falar um pouco sobre essa dificuldade de manter uma rede de suporte, atendimento e de controle de violência contra as mulheres aqui na cidade. Boa tarde. Bom, eu sou assistente social do CREAS, é um serviço especializado no atendimento a todas as situações de violência de todas as faixas etárias, incluindo as mulheres que sofrem violência doméstica. Nós percebemos que, durante a pandemia, infelizmente, o acesso às mulheres ao serviço reduziu muito, o que nos preocupa, porque, apesar dos números mostrarem que a violência ela não cessou durante esse período, inclusive se agravou pela permanência maior dos homens, dos agressores, dentro das residências, mas a dificuldade delas acessarem o serviço. Então, acabam ficando desguarnecidas do nosso apoio, que é no sentido de fortalecer elas, para que consigam romper aquele ciclo, se perceberem dentro de uma situação de violência e romperem com as agressões para iniciarem sua nova jornada de vida. Existe uma dificuldade no sentido, inclusive, de garantir a independência, a autonomia dessas mulheres para que elas saiam desse ambiente de violência, né, Daniela? Perfeito, perfeito, justamente. A mulher, quando ela se percebe na situação de violência, que ela busca os mecanismos de segurança, né, o registro na delegacia, a medida protetiva que garante o afastamento do agressor de sua casa, ao mesmo tempo ela se vê, muitas vezes, numa situação de desamparo por não ter condições de manter a sua renda, a sua condição de vida, geralmente com filhos, né, e acaba o serviço necessitando de outros meios para que dê amparo total a ela, que tenha a geração de renda, a busca por emprego, enfim, que ela não fique nessa dependência, porque isso muitas vezes gera o retorno dela ao convívio, porque é a maneira que ela tem de se sustentar e sustentar muitas vezes os seus filhos. E existe também uma questão que é importante a gente ressaltar, não é só uma necessidade financeira, existe muitas vezes a necessidade de permanência por um vínculo emocional que não foi possível romper, embora a situação de violência, né, Daniela? Exatamente, existe, né, a dependência afetiva, emocional, que nós chamamos, né? Muitas vezes isso impede da mulher conseguir retomar a sua vida de outra forma. Há um vínculo, né? E existe muito a expectativa de que o agressor ele vai mudar seu comportamento, que foi aquela vez, né? Que foi um caso isolado, enfim. Mas também a nossa experiência mostra que as situações elas começam de forma muito branda e tendem a se acentuarem com o passar do tempo. Então, tudo isso a gente busca trabalhar com a mulher, né? Que ela perceba que as situações ao longo do seu histórico de vida, né, as agressões elas foram mudando e que, enfim, ela consiga enxergar que ela pode, sim,
trabalhar e seguir a vida de outra forma. Nós atendemos independente do registro de ocorrência lá no serviço. Embora a gente saiba que é o registro que vai garantir, né, o conhecimento por parte dos serviços de segurança da situação, as formas de amparo, nesse sentido de proteção, mas, para nós, né, a gente atende independente porque sabemos que, muitas vezes, ela não encontrou ainda a coragem necessária para ir até uma delegacia, porque é uma forma de exposição, né? Então, ali no serviço, a gente sempre orienta da importância de registrar, mas deixamos no tempo dela até que ela se sinta segura para fazer isso. E esse passo é definitivo, né? A pessoa se sentir preparada para isso. Existe também uma outra dificuldade que nós mulheres conhecemos, que é o atendimento especializado nas delegacias. Nós não temos o atendimento especializado em Cachoeira do Sul. Existe uma sala dedicada para esse atendimento, mas sem profissionais especificamente qualificados para isso. É a exposição da vida de uma mulher ali frente a outras pessoas que também aguardam atendimento nas delegacias. Então, é uma rede que precisa de muito aprimoramento ainda, né, Daniela? Sem dúvida, porque o momento principal da mulher é essa acolhida, que ela não se sinta julgada, não se sinta taxada. Nós sabemos que tem situações em que há reiterados registros de ocorrência. É direito dela, né, registrar quantas vezes forem necessárias, ter garantido esse amparo até que ela consiga ter condições de se libertar desse ciclo. E é esse acolhimento que vai fazer com que ela se sinta segura e pronta para acessar os outros mecanismos que estão à disposição dela. A gente sabe, né, que, infelizmente, muitas optam por não registrar com receio, né, do próprio preconceito, embora hoje se fale muito, e isso é muito bom, se falar a respeito da violência contra a mulher, mas ainda existem locais em que não conseguem trabalhar nesse sentido de acolher e dar o amparo necessário para ela. Independente de tudo isso e dessas dificuldades, é preciso que a gente fortaleça essas mulheres e faça com que elas entendam que é necessário romper esse vínculo de violência. Mas, invariavelmente, chega aquele momento da denúncia, da formalização, então, da medida protetiva, mas tem uma caminhada bem longa depois, porque aquela pessoa que faz a denúncia, ela tem um documento, mas ela não tem a segurança contra o agressor e nem um lugar para ser acolhida. Como é que Cachoeira tem se organizado para isso? Exato. Geralmente, quando as mulheres procuram o nosso serviço, elas já vêm encaminhadas pela delegacia, né, por outros órgãos, enfim, quando já se tem o registro. No momento que a gente percebe, né, que aquela medida protetiva ela leva um período até ser efetivada, ela não tem condições de permanecer na moradia, por questões de segurança, enfim, nós deslocamos ela e os filhos, né, quando não se tem uma rede de apoio para um local provisório, até que minimamente ela tenha condições de pensar em conjunto conosco outras alternativas que se tenha. Né? A gente percebe que quando a mulher tem uma rede de apoio, seja familiar, comunitária, ela consegue permanecer mais tempo afastada, né? Ou quando consegue realmente se libertar, mas na ausência dessa rede, infelizmente, o índice de retorno das mulheres ao convívio dos homens é muito grande, infelizmente. E aí está o risco do feminicídio. Exatamente. O que nós falamos sempre? A medida protetiva ela é extremamente importante, mas não apenas a medida. O descumprimento da medida deve ser sempre comunicado, porque é isso que vai dar a visibilidade da situação dela para os órgãos de segurança. Né? Ela tem a medida, mas se cada descumprimento não for registrado, não tem, né, a preocupação com a realidade dela e o risco de ocorrer crimes mais fortes, com certeza acontece muito mais. Vamos encerrar esse nosso bate-papo dando um serviço sobre onde procurar, a quem recorrer em situações de violência e até o trabalho que vocês fazem de acolhida, de orientação a essas mulheres. Perfeito. Nosso serviço ele fica localizado na Rua Silvio Scopel, esquina com a Virgílio de Abreu, número 1087, na descida do fórum, bem próximo ao fórum, uma quadra acima. Trabalhamos todos os dias, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Trabalhamos com as mulheres no sentido de fortalecê-las, de encontrar alternativas para aquela situação,
Se elas querem apenas ir conversar conosco, né, não tomaram nenhuma medida mais drástica ainda, estamos à disposição. A importância de se utilizar os meios de denúncia anônimo, Disque 180, que é específico para a violência contra a mulher, não há exposição, e o caso se torna conhecido. É uma ferramenta muito importante. E, claro, a gente precisa pensar também como serão nossas gerações futuras. Se começarmos a trabalhar agora a questão da violência contra a mulher, no dia a dia, dentro das casas, na criação das nossas crianças, nós teremos uma mudança muito positiva para os próximos anos. Trabalhando como sociedade, né, Daniel? Perfeito. Agradeço pelas tuas informações, então. Muito obrigada. Me despeço aqui, Daniel Nunes, da Daniele, deixando um recado importante, eu como mulher, apoiando outras mulheres também, que nós não nos calemos, deixando um alerta também para homens, familiares, amigos, vizinhos. Quando existe um caso de violência, todos nós podemos colaborar para romper esse ciclo. Tem um problema na vizinha, tem um problema no seu ambiente de trabalho, percebeu um problema com a sua amiga que mudou o comportamento repentinamente, tente socorrer. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher.